Queridos irmãos, eu quero convidá-lo a abrir a Bíblia. Lá no meio da Bíblia, o Salmo de número 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Pai bendito, mais uma vez nós nos dobramos diante da Tua sabedoria, da Tua soberania. Nós nos inclinamos, ó Deus, com humildade, dependendo única e exclusivamente do Teu poder, da Tua graça e da Tua misericórdia. Nós pedimos, ó Deus, com humildade, que o Teu Espírito Santo ilumine o nosso coração. Que, se for necessário recebermos alguma exortação, se for o consolo, se for o renovar das nossas esperanças, se for para o fortalecimento da nossa fé, que o Teu Espírito Santo faça isso na nossa vida. E que nós possamos, ao voltar para casa, voltar mais firmes, mais fortes, não porque somos alguma coisa, mas por causa da Tua graça, da Tua misericórdia, que é sempre estendida a nós. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu queria pensar um pouquinho com os irmãos a respeito do seguinte assunto, né? Que ele é muito importante, ele tem a ver com este salmo que nós acabamos de ler aqui, tá bom? O assunto é o seguinte, meu querido irmão e minha querida irmã: a sabedoria nas Escrituras Sagradas faz diferença entre o justo e o ímpio. Não tem como nós fugirmos a isso. Então, a sabedoria da Bíblia, a sabedoria da palavra de Deus, ela faz desde Gênesis, Apocalipse, essa diferença entre aquele que de fato é justo e aquele que é ímpio. Agora, nós já falamos aqui algumas vezes, você já leu sobre isso e tem lido sobre isso. Se não leu, talvez ao sair para casa, voltando para casa nessa semana, você talvez vai ser motivado a ler alguma coisa sobre isso. Que o saltério, ele é o livro de Salmos, Salmos de 1 até o Salmo de número 150. E este saltério, ou o conjunto de salmos, ele fala de muitas coisas, ele fala de muitos assuntos. Por exemplo, você mesmo na sua mente pode trabalhar aí e ver, você que conhece um pouco o livro de Salmos, você vai ver que ele trabalha muitas coisas na nossa vida. Essa é uma das razões, ou porque nós lemos muito o livro de Salmos, porque em alguns deles nós nos identificamos. Por exemplo, quando o salmista Davi, como o próprio rei Davi, quando ele fala ou ele louva a Deus sobre 2 salmos, eu me identifico muito naquele salmo, guardando as proporções, é claro, né? O Salmo 32 e o Salmo 51. O Salmo 32, ele vai dizer ali com muita clareza que enquanto ele se calou, enquanto ele não confessou os seus pecados, envelheceram seus ossos, ele perdeu o vigor da vida. A vida dele se tornou num sequidão de estio, que é a expressão do Salmo. O Salmo 51 a mesma coisa. Ele vai dizer lá a partir do verso 10 do Salmo 51, algo que eu preciso, que você precisa, e que isso identifica a nossa vida. Restitui-me o quê?
a alegria da tua salvação. Então, queridos, podíamos passar aqui por vários salmos falando sobre isso. Você vai ver que tem salmos de lamento, né? Você vai ver que tem salmos de ações de graças, uma boa parte deles, salmos de louvor, e até mesmo salmos que falam sobre a profecia a respeito de Jesus. Você quer ver um salmo que fala sobre isso? O salmo de número 2. Depois você lê lá. Ali está falando a respeito de Jesus Cristo. E há outros. Calvino, queridos, ele comparou o livro de Salmos a um espelho que reflete todas as nossas disposições de espírito, alegria e tristeza, entusiasmo e depressão, confiança e dúvida, triunfo e derrota. Se você ler o comentário de João Calvino, ele é um calhamaço mais ou menos assim, um deles sobre Salmos, você vai ler isso aqui. Que ele coloca exatamente isso e muitas outras coisas, é claro, a respeito dos Salmos. Os Salmos, queridos, eles têm variados autores, você sabe disso. Mas, praticamente, a metade dos Salmos, quem foi que escreveu, quem foi que louvou a Deus? Davi, né? Há muitos outros autores ali, tá bom? Mas eu quero trazer aqui uma lição para nós, dentro disso, a sabedoria nas Escrituras sagradas faz diferença entre o justo e o ímpio. Então, a primeira lição em relação a isso é a seguinte: desafios que a Igreja de Jesus Cristo enfrenta numa sociedade cada vez mais distante dos princípios da palavra de Deus. Eu confesso a você que tem hora que eu me assusto, né? Quando eu leio algumas coisas, quando eu vejo algumas coisas na nossa sociedade, né? Quando você vai em algum restaurante, em alguma lancheria, né? Quando você vai vivendo a vida normal de todo mundo. E quando você presencia algumas coisas, você fica assustado. Eu, quando vejo isso, sempre essas coisas, sempre me vem à mente o que as Escrituras falam exatamente a respeito disso. Por exemplo, quando Jesus Cristo estiver perto de voltar, o próprio Jesus disse, em Mateus capítulo 24, que seria semelhante aos dias de Noé. Casavam, davam-se em casamento, faziam festas, viviam a vida normal, né? Havia muita violência, o texto lá, capítulo 6 de Gênesis, vai falar sobre isso, né? E Deus olhou do céu, na sua soberania, e ele viu um homem que fala, o texto claramente, lá no capítulo 6, e no finalzinho do capítulo 5, vai dizer que Deus olha para esse homem, que ele era justo numa sociedade tão difícil. Alguns outros textos vai dizer para nós de que quando Cristo voltar, vai perto de Cristo voltar, um dos sinais é que seria semelhante a Sodoma e Gomorra. Tem como fugir a isso? Não tem, queridos. Então o desafio meu, o seu desafio, o desafio da igreja de Cristo Jesus, nós enfrentamos nessa sociedade, nessa geração, em que vivemos, numa sociedade, pessoas que estão vivendo cada vez mais distante de Deus. Não quer saber de Jesus Cristo. Quando você vai falar de Jesus, essa semana mesmo eu estive conversando com um casal, que não é da igreja, fique tranquilo, tá bom? Exatamente o seguinte, falando a respeito disso, e dando esse conselho para esse casal, eles falaram assim para mim, mas eu creio em Deus, pastor. Falei, não. Não é isso. Isso depois de ter conversado várias coisas com eles. Eu quero falar para vocês de Jesus Cristo. É diferente. Porque todo mundo fala em Deus. Eu creio em Deus. Qual é o seu Deus? Pode ter certeza que não é o meu. Não é o das Escrituras. Eles ficaram assustados. Vou explicar para vocês. Fiquem tranquilos. O que Jesus Cristo fala a respeito da vida? Resumindo a história, queridos, eles estavam tão tensos, tão bravos uns com o outro,
e depois de nós mencionarmos e falarmos da beleza de Cristo na nossa vida, o coração se acalmou. E ele agradeceu. Obrigado, pastor. Obrigado por o senhor ter falado desta forma, a gente precisava ouvir isso. Mas é apenas um exemplo de uma gota d'água no oceano, numa sociedade que está vivendo, queridos, vive sem Deus. Não, eu creio em Deus, mas que Deus é esse? Quem é esse Deus? É o Deus das Escrituras? Pode ter certeza que muita, mas muita gente nesse país, nesse Rio Grande do Sul, muito bonito, pode ter certeza que não é o Deus das Escrituras, é outro Deus. Não é o Jesus da palavra de Deus, é outro Jesus. Não o que a Bíblia fala. E muitas vezes nós não falamos isso. E nós precisamos de fato isso. Então esse desafio é muito grande. O crente em Cristo, queridos, deve afastar-se da sociedade dos ímpios. Estranho, né? Vou repetir. O crente em Cristo deve afastar-se da sociedade dos ímpios. Somos admoestados pelo salmista sobre os perigos que nos cercam, pois as armadilhas de Satanás estão por todos os lados, queridos. Nós vivemos numa sociedade pervertida por causa do pecado. Quem fala essa expressão não é Calvino, nenhum outro teólogo. É Jesus Cristo. É o apóstolo Paulo que vai falar sobre isso. Que nós vivemos numa sociedade pervertida por causa do pecado. Coisas que as pessoas não gostam de ouvir. Para vivermos bem, queridos, precisamos renunciar à companhia dos ímpios. Sabe por quê? Como é que você lê esse salmo? Olha o que diz o primeiro versículo. Feliz o homem que não anda, que não se detém e que não o quê? Que não se assenta. São 3 verbos muito importantes que o Salmo coloca para nós, que o salmista coloca para nós. Primeiro, não andar em seu conselho. Nós não podemos ter conselho, buscar conselho naquela pessoa que não tem nada a ver com Jesus Cristo, queridos. Que não tem nada a ver com Deus. Que não tem nada a ver com os princípios e mandamentos das Escrituras. É radical sim, queridos. É radical primeiro porque o próprio Senhor Jesus Cristo não negocia a vida, ou melhor, a sua igreja com qualquer coisa, queridos, com nada. É muito claro na palavra de Deus. Aquele que não renunciar à sua própria vida, não pode ser meu discípulo. É radical sim, queridos. Estudei uns 2 meses, talvez próximo de 3 meses, o ano passado, com o pessoal que vem aqui às quartas-feiras, a respeito do discípulo radical que o Fides, há 500 anos atrás, estudou. O discípulo radical de John Stott. Se os irmãos não aprenderam, eu aprendi muito ali, estudando com os irmãos, mostrando de que para ser discípulo de Jesus, é muito mais do que ser um cristão. É muito mais do que ser um evangélico, que virou moda. É muito mais do que, especialmente esse linguajar de hoje, ser gospel. Todo mundo hoje que gosta é gospel. Ser discípulo é muito mais. Então, quando o texto fala para nós aqui, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, no conselho, é que vai buscar ajuda. Eu não estou bem, ao invés de buscar, como foi orado aqui, né, pelo nosso querido Nadir, o presbítero Nadir, ou foi o Rafael, na verdade, né, Rafael? Você que orou sobre isso, citou o texto lá, né? De Mateus capítulo 6, verso 33, que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Esse buscar em primeiro lugar, nós cantamos aqui, reina hoje, não ontem apenas, e não apenas amanhã, mas hoje, reina hoje.
na minha vida e na sua vida. E quando ele reina hoje na minha vida, eu vou buscar primeiro o conselho nas Escrituras, na palavra de Deus. Amados, depois o texto vai dizer ainda que, primeiro, não andar em conselho ou no conselho dos ímpios. Segundo, não nos deter em seu caminho. O que é deter-se nos seus caminhos? É o que já fala logo em seguida, é assentar, é estar junto, é estar fazendo gracejo com as piadas imundas. Ah, pastor, mas é muito difícil, é muito complicado, eu não sou surdo nem sou cego. Mas você tem 2 pés para sair fora. Você tem 2 pés para sair fora. É assim mesmo, queridos. É assim mesmo. Meu querido irmão, minha querida irmã. O indivíduo verdadeiramente bem-aventurado é aquele que se mantém afastado do estilo de vida dos ímpios. É aquilo que o apóstolo Paulo vai falar lá em Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não que conformeis com esse mundo, não entra na forma do mundo. É isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando, e aqui estamos falando e compartilhando a mesma coisa. O indivíduo verdadeiramente bem-aventurado é aquele que se mantém afastado do estilo de vida dos ímpios. Em seu contato com eles, evita a cumplicidade e a aprovação de seus pecados e de seu escárnio. Isso, amados, não significa que o homem bem-aventurado se isola completamente dos perversos. Quem é que fala sobre isso? Medite em João capítulo 17. Quando Jesus ora pelos seus discípulos e ora por aqueles que irão crer nele. E que ele ora assim: Senhor, Pai, eu não os peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Livrar do mal ali não é de morrer de acidente, como infelizmente a mãe do nosso querido Guilherme Adame faleceu. Não é esse mal. O mal ali, queridos, é o mal espiritual. Lembra que o apóstolo Pedro diz na sua carta, de que o diabo anda em derredor do crente, da minha vida e da tua vida, procurando uma brecha para o quê? Para devorar, para destruir. Então, se eu ando com o ímpio, se eu me assento com ele, se eu recebo o conselho dele, queridos, nós estamos dando uma brecha muito grande, estamos correndo um perigo muito grande espiritual na nossa vida. Isso não significa que o homem bem-aventurado se isola completamente dos perversos. Pelo contrário, lhes dá testemunho acerca do pecado, da justiça e do juízo, e procura conduzi-los a Jesus. A única fonte de prazer duradouro é Cristo, queridos. O homem bem-aventurado é amigo sincero dos ímpios, mas não anda como os ímpios andam. É isso que a Bíblia ensina. É difícil? Você não vai encontrar nenhum texto na Bíblia, de Gênesis, Apocalipse. Se você encontrar, você me mostra depois. De que depois que você passa a crer em Deus por intermédio de Cristo Jesus, a vida se torna com a maior facilidade de viver. Creia em Jesus Cristo e você vai ver uma vida feliz, sem problema. Se você não tem dinheiro, você vai ter muito dinheiro. Se o pastor Osias comprou aquele terreno grande que está chamando de sítio, vai chover dinheiro, né? Vai chover de gente para me ajudar lá, como aconteceu já lá, e que nós sofremos igual uns burros lá, né? A Bíblia não fala, queridos, de que se você recebe Jesus, muito pelo contrário, Jesus é muito claro sobre isso. Renunciar, negar a mim mesmo, queridos, as minhas vontades, é fácil, queridos? Claro que não. Então, andar com os ímpios, você
trabalha, você estuda, você tem a sua vida profissional abençoada. Agora, eu não tenho esse direito, segundo Jesus, de caminhar como os ímpios caminham, um estilo de vida totalmente contrário às Escrituras. É por isso que muito crente cai em situações difíceis, queridos. Às vezes cai em pecados complicadíssimos, porque não está atento, ou não ficou atento ao que Jesus, o que a palavra nos ensina. Não é à toa que o apóstolo Paulo diz, né, que aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Não é estar em pé. Eu vejo alguns irmãos citando aí, quando eu estou perto, eu falo, não, a Bíblia não fala assim. Alguns dizem assim, aquele que está em pé, diz a Bíblia, toma cuidado para não cair. Não é isso que a Bíblia fala, não tem nada a ver. Aquele que pensa, aquele que acha que está muito bem, não, eu estou firme, não tem negócio, eu derrubo muralha, pode vir. É aí que Satanás vem e te dá uma rasteira. Não tentou fazer isso com Pedro, queridos? E qual foi a resposta de Jesus para Pedro? Arreda-te de mim o quê? Satanás, some daqui porque você só cogita das coisas dos homens e não de Deus. Então, amados, precisamos tomar cuidado. Então, a primeira lição, desafios que a igreja de Jesus Cristo enfrenta numa sociedade cada vez mais distante dos princípios da palavra de Deus. Segunda lição, queridos, os justos prosperarão, embora nem sempre materialmente, queridos. Eles são cuidadosos ao escolher as pessoas com quem andam e de quem buscam conselhos. É o que o Salmo está nos ensinando. Eles têm prazer na lei de Deus e constantemente meditam nela. Ao contrário dos ímpios, queridos, a satisfação dos ímpios não está na palavra de Deus, porque não está neles. São mortos espirituais. Um morto espiritual não tem como ter prazer nas coisas de Deus, de ter alegria nas coisas de Deus, de sair lá de casa, como você veio aqui hoje, ou de carro, ou de Uber, ou de bicicleta, não sei, né? E veio para louvar a Deus, veio para agradecer a Deus pelas bênçãos, veio pedir a Deus, Senhor, eu preciso de ajuda, eu não estou bem, eu não estou legal, me ajuda. O ímpio não pensa assim. O ímpio pensa na bebida, pensa no sexo, pensa nas baladas da vida, e assim vai, queridos. E a coisa detona cada vez mais ainda. Agora, o texto está nos ajudando de que nós que somos justos por causa de Cristo Jesus, não esqueça isso, que quando está se falando de justo aqui, eu não sou justo. Você não é justo, mas Deus aplicou a justiça dele em nós por causa da justiça de Cristo Jesus. Então somos considerados justos. Quando Deus olha do céu para a minha vida, para a tua vida, para a vida da igreja dele, quem é que ele vê? Ele vê o careca aqui pintado, enferrujado? Não, ele vê o sangue de Cristo derramado em favor dele. Nunca esqueça isso, meu amado irmão. Então o justo aqui é aquele que foi redimido pelo sangue do Cordeiro na cruz do Calvário. Nunca esqueça isso. Não é justiça própria, que eu não tenho justiça nenhuma, muito pelo contrário. Amados, o justo, ele tem prazer na lei de Deus e constantemente medita nela. Diz o texto que medita de dia e de noite. Isto é, não apenas lê, queridos, mas medita, demora-se na presença do Senhor, faz uma segunda leitura, vai comparar texto. O que esse texto diz aqui? Eu não entendi direito. Aí você vai no rodapé da Bíblia, na sua Bíblia tem. O problema de se você ler no celular é esse, né? Você não tem isso, você não tem esse privilégio. Verdade. Lá no celular não tem essas rodapés aqui, alguns textos bíblicos, para que você possa lá, aquelas letrinhas pequenininhas, né? Que parece de contrato, né? Mas você vai olhar lá, fala, puxa vida, o que a letra B tem a ver com o quê? Pode ver que está lá falando, às vezes é uma letrinha B, uma letrinha A, né? Uma letra pequenininha, ou um número.
correspondente a um outro texto que vai falar a mesma coisa num outro contexto. Então, quando você está meditando na palavra de Deus, quando você tem alegria em estar na presença de Deus, você lá sozinho com Deus, você tem alegria em fazer isso, porque isso aqui é o alimento para as nossas almas, amados. É o alimento para a minha alma, é o alimento para a tua alma, querido. É isso que sustenta, é isso que nos dá força para vivermos aqui nesta sociedade. Somos sal, somos luz, refletindo o que Jesus Cristo nos ensina. Nós não lemos as Escrituras e não devemos ler as Escrituras de forma esporádica, amados, uma vez ou outra, uma vez na semana. Meu amado irmão, se isso tem acontecido com você, peça perdão a Deus, porque você está prejudicando a sua vida. Você que é pai de família, você é o sacerdote da casa, querido. É o que a Bíblia nos ensina. É você que tem que chamar a sua esposa, é você que tem que chamar os seus filhos. É o famoso chamado culto doméstico. O culto doméstico você não precisa cantar, não precisa falar e cantar e para todo mundo ouvir. Não, queridos. Pode até ser. Se você tem uma voz bonita igual aqui da Isis Fagundes, né? Ela deve cantar o tempo todo para o Rafael. Por isso que ele é alegrão desse jeito aí, né? Mas você não tem essa voz, né? Não tem esse privilégio. Mas você vai chamar a sua esposa, os seus filhos, pequenos muitas vezes. Estou vendo ali o presbítero Luiz com aquele chumbinho, né? Não sei quem falou para mim que pôs a apelidade de chumbinho. Queridos, falar de Cristo, orar, né? Com a Anelisa, né? A Tainá ali com o nosso querido diácono Gustavo, né? Com o Edward, né? Com a Megan e outros mais, queridos. Quando nós não fazemos isso, amados, quem é prejudicado? Sou eu, é você. Porque a Bíblia nos ensina, Jesus fala conosco, buscai, pois, em primeiro lugar. Separa um tempo, queridos. Separa um tempo, mas um tempo de qualidade. Você não precisa ficar 2 horas, meu querido irmão, minha querida irmã, não é isso. Se você tem tempo para isso, amém por isso. Louvado seja Deus. Mas se você tem 10 minutos, faça com qualidade. Esqueça o bendito celular. Esqueça as outras coisas. E fala com Deus, Senhor, o tempo que eu tenho hoje, assim, meu frenesi de trabalho, é 10, 15 minutos. Me ajuda a fazer isso com qualidade. Que o Teu Espírito Santo trabalhe na minha vida para eu fazer isso. Ah, queridos, pode ter certeza, se fizermos isso o tempo todo, não esporadicamente, Deus com certeza vai fazer grandes obras na nossa vida particular e na vida da igreja. Certamente, queridos, o povo de Deus continua desfrutando dessa experiência, isto é, a meditação diária na Bíblia é o nosso inefável, infindável prazer. Por isso, somos como a árvore plantada junto às águas e desfrutamos perpétuo refrigério, alimento e prosperidade. É perigoso falar hoje essa prosperidade, porque a primeira coisa que se vê é material, né? Não necessariamente, queridos. A prosperidade da minha alma, a prosperidade da minha fé, a prosperidade no conhecimento das Escrituras, a prosperidade na sabedoria de Deus na minha vida, para que eu possa aprender a viver aqui nesse mundo tão difícil, caído por causa do pecado. O justo, amados, é a árvore plantada à beira das águas correntes, perto da fonte, perto de Deus. Olha o que o Senhor Jesus Cristo fala, inclusive foi lido um texto aqui pequeno, desse capítulo, né, iniciando o culto, lá no capítulo 4 de João. Se você puder ler, ou melhor, abrir esse texto, lá em João capítulo 4, no Evangelho de João,
Olha o que Jesus Cristo diz para a mulher samaritana dentro deste assunto que nós estamos colocando aqui. Que o justo, o crente em Jesus, é uma árvore plantada à beira das águas correntes, perto da fonte, perto de Deus. E Jesus é a fonte da água viva. Olha lá, João capítulo 4, versículo 10, depois o 13 e depois o 14. Olha lá o que diz o verso 10. Jesus falando para a mulher samaritana. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Verso de número 13 e 14 diz assim: afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água, tornará a ter sede. A água que a mulher foi buscar no poço, né? Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Só Jesus, amados. Só Jesus. Que nós possamos estar buscando isso. Terceira lição. Os ímpios, ao contrário, perecerão, que diz o texto que nós já lemos aqui de Salmos. Em vez de serem como a árvore frutífera e saudável, eles são como o quê? Como a palha que o vento dispersa. Nós não estamos acostumados com esse linguajar aqui do Salmo. De palha, de trigo, de feijão. Eu sei que a Luana estava ensinando seu marido, quando foi para a casa dos seus parentes lá no Espírito Santo, né? Ensinar como debulha, como torra, como mexe com o café, né? Ela sabe mexer. Depois você conta para ela, pergunta para ela, e ela tem um pouco de experiência. Ela é novinha na vida, mas em relação a isso, ela tem muita experiência em relação a café, né? Eu não sei nada disso. Eu sei fazer café e tomo café, gosto de café, né? Eu não sou viciado em café, tá bom, queridos? Alguns acham que eu sou viciado em café. Não. Eu só quando fico uma meia hora sem tomar café, meus olhos ficam virando, a orelha fica batendo, né? Queridos, deixando a brincadeira de lado, é que tem gente que acha que eu sou viciado em café. Não sou, não. Eu gosto de café, tomo café, mas se você for na minha casa, eu vou tomar café junto com a minha esposa de manhã, quando eu acordo, né? E depois do almoço, ou quando eu faço visita na casa dos irmãos, os irmãos sabem que eu gosto de café, me oferecem café, eu não vou rejeitar, tá bom? Amados, olha o que diz o texto a respeito dos ímpios, né? É uma cena bastante comum na Palestina. O trigo era debulhado numa superfície dura e plana, sobre um monte, e exposta ao vento. O trigo era erguido por pás e jogado para cima. Os grãos preciosos então caíam e eram recolhidos, enquanto as palhas leves eram espalhadas pelo vento. Quando o salmista Davi fala sobre isso, ele sabia o que estava falando. Ele vivenciava isso, ele via isso. Por isso que ele fala que o ímpio é como a palha que o vento leva, não tem sentido, a vida dele não tem futuro sem a presença de Deus na sua vida. Os ímpios não são assim, ou seja, não são bem plantados, produtivos, duradouros, nem prósperos. Você vai ver isso, sabe aonde? Vários textos parecidos com isso aqui, no livro de Provérbios. Há um dos salmos, se eu não estou enganado é o salmo, porque não está anotado aqui, mas estou lembrando aqui agora. Não sei se é o salmo 73 ou 74, tá bom? Que o salmista começa a falar ali, né? Ele está tão desesperado com os problemas, e ele começa a olhar a vida dos ímpios, né? E ele começa a ficar desesperado, que o ímpio cresce em tudo, e a vida dele estava indo, segundo ele, né? Na oração ali, de ladeira abaixo. Mas depois, na metade do salmo, para o final, ele fala uma coisa, ele muda totalmente o tom. Até que eu vi o fim do ímpio.
E ele vai colocando várias coisas ali a respeito disso. Amados, muitas vezes nós corremos o perigo, o risco de estarmos olhando a prosperidade dos ímpios, ou daqueles que não têm Cristo na vida. Então nós temos que tomar cuidado com isso. A mensagem de João Batista acerca do Messias de Jesus, lá em Mateus 3, verso 12, diz assim, olha, ele traz a pá, falando a respeito de Jesus, né? Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Pode ter certeza que Jesus estava lembrando do texto do Salmo 1 e tantos outros semelhantes a esse. Amados, a árvore está firmemente plantada, porém a palha ela é instável. A estabilidade deveria ser uma característica marcante da minha vida e da sua vida, da vida da igreja. A estabilidade deveria ser algo marcante, queridos, aquilo que marca a minha vida. E muitas vezes não tem sido. Talvez porque nós não estamos fazendo aquilo que o salmista fala bem no começo. Não andar, não se deter e não se assentar. Os perversos, diz o texto, não prevalecerão no juízo. É evidente que terão de se apresentar diante de Deus no julgamento do grande trono diante de Deus. Amados, muita gente, talvez até você que está aqui conosco hoje, não sei, nunca pensa no julgamento de Deus. Para a igreja, segundo as Escrituras, não vai ser julgada, porque todo julgamento nosso já foi aplicado em quem? Na pessoa de Jesus Cristo, pode ter certeza disso. Agora, quanto aos ímpios, a Bíblia é muito clara a esse respeito, como diz o versículo 5 do Salmo 1. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores, aqui ó, na congregação dos justos, daquele que foi justificado por Deus em Cristo Jesus. Amados, esse versículo indica, porém, que não terão defesa adequada, nem base para argumentar a favor de si mesmos. Além disso, nunca participarão da congregação dos justos, serão excluídos para sempre da companhia dos salvos pela graça por meio da fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo. A quarta e última lição. As coisas sucederão desse modo, porque o Senhor conhece o caminho dos justos. É isso que diz o versículo 6. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, a quarta lição. As coisas sucederão desse modo, porque o Senhor conhece o caminho dos justos. Conhece o meu caminho, conhece o teu caminho. Não está apenas ciente da existência deles, queridos, mas também aprova o seu estilo de vida. Porque o meu estilo de vida e o teu estilo de vida, nós estamos procurando ter o estilo que Jesus Cristo teve e nos aconselha o tempo todo nas Escrituras. Um contraste, e tanto com a morte eterna, à espera dos que levam uma vida pecaminosa. Nunca é demais, queridos, enfatizar que o destino da pessoa não é determinado pela forma como ele vive. O fator determinante é se ele nasceu de novo pela fé em Jesus Cristo. O justo confessa seu pecado e recebe Jesus Cristo como Salvador pessoal. Sua retidão é o resultado da nova vida em Cristo. Os ímpios se recusam a reconhecer sua necessidade e dobrar-se aos pés de Cristo Jesus. Uma vez que preferem permanecer no pecado, receber Jesus, ou como alguns chamam, aceitar Jesus,
ou não aceitar Jesus selam literalmente a sua condenação. Por isso, quando a gente vem à igreja, como hoje, ou quando a gente ouve alguma pregação pela internet de pastores, homens de Deus, sérios, né? Não tem como nós ficarmos neutros, não há possibilidade de ficar em cima do muro. Você que está aqui é a mesma coisa. Você pode até não concordar com muita coisa que estamos compartilhando aqui, que é uma coisa. Mas aquilo que a Bíblia ensina, não tem como você ficar em cima do muro. Não tem como nós ficarmos neutros. Ou nós cremos, ou nós aceitamos, ou nós rejeitamos. Assim é o ímpio. O ímpio, se ele não foi eleito, se ele não foi antes da fundação do mundo, ele vai ouvir e vai rejeitar. Mas aquele que foi eleito, quando ele ouve a voz do bom pastor, o que vai acontecer? Ele vai ouvir a voz do bom pastor. É diferente. Amados, para encerrar, a conclusão é a seguinte. Primeiro, a sabedoria nas Escrituras Sagradas faz diferença entre o justo e o ímpio. Segunda conclusão. Desafios que a Igreja de Jesus Cristo enfrenta numa sociedade cada vez mais distante dos princípios da palavra de Deus. Terceira conclusão. Os justos prosperarão, embora nem sempre materialmente. Quarta, os ímpios, ao contrário, perecerão. Quinta conclusão. As coisas sucederão desse modo, porque o Senhor conhece o caminho dos justos. E eu quero trazer aqui 4 aplicações para a minha vida e para a vida da igreja. Primeira delas, queridos, como estamos vivendo a vida cristã aqui e agora? Eu não sei da sua vida, eu sei da minha vida. Segunda aplicação, temos investido tempo de qualidade ao meditarmos nas Escrituras Sagradas? Terceira aplicação, amados, para cada um de nós. Em nossas amizades, temos procurado conduzir nossos amigos a Cristo? E a quarta aplicação. Sua retidão, a retidão da igreja, é resultado da nova vida em Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém?